matrimonial do Alisson e a Tainara, e louvamos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos entre amigos, familiares, irmãos, numa celebração tão linda. Vamos orar nesse instante. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, por estarmos nesse instante na tua casa, nesta cerimônia matrimonial. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo dom, Pai querido, da família. A família é projeto teu, e nós te louvamos, Senhor, porque tu deixaste a família aqui como representação tua. E nós te louvamos, ó Pai, porque haja o que houver, a família continuará sendo o maior projeto teu aqui na terra. Nós te louvamos para sempre. Amém. E no Evangelho de São João, no capítulo 2, Jesus foi convidado para um casamento. Neste casamento, nós louvamos nesse relato a inteligência daqueles noivos que convidaram quem não podia faltar naquela festa de casamento. E ali, em meio àquela festa, a sua mãe disse o seguinte para os serventes, para o pessoal do buffet. Capítulo 2 de São João, verso 5, disse assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Há uma expectativa muito grande quando se marca uma festa como essa, um enlace matrimonial, né? Os convidados, né, são muitos, é verdade? Tem família grande que só dá o geraldão, é verdade? E aqueles noivos, naquela relação que eles fizeram de convidados, não esqueceram de convidar a pessoa principal para estar naquele casamento. A mensagem que nós queremos transmitir para o Alisson e a Tainara é que não esqueçam nunca de convidar Jesus para a trajetória da vida dos vocês. Em meio à festa, na narrativa diz assim:
as bodas de Caná, muita gente, um casamento lá na Palestina, era no mínimo 8 dias de festa. Daí vocês têm uma ideia da festa. Possivelmente essa narrativa foi no último dia da festa. O buffet não ficou a desejar. Maria, preocupada, porque o vinho fazia parte da festa, era o símbolo da alegria, do contentamento. E Maria foi dizer a Jesus: faltou vinho. A preocupação total. Quem é que não fica preocupado com o buffet? E eu confesso para vocês que, como celebrante, já celebrei inúmeros casamentos, eu já vi problemas com buffets inúmeros. Não vou salientar aqui, mas de decepção total. E quando Maria chegou para o mestre, Jesus falou para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi mal educado com a sua mãe, mas ele ali estava falando como filho de Deus, como rabi da Galileia, como Deus provedor. E Jesus mandou que os servos enchessem aquelas talhas e dali começassem a servir. E o texto de João diz, no capítulo 2, que foi aí que Jesus principiou ou iniciou os seus milagres. Jesus transformou a água em vinho, e o vinho excelente, porque quando o chefe dos garçons do buffet provou e disse: todo mundo serve o melhor vinho no início, e vocês deixaram para servir o melhor vinho no final da festa. Qual é a priori aí, dentro desse contexto? É que o Senhor não pode, numa vida a dois, estar na área de serviço. Infelizmente, tem muitos lares, se é que a gente pode chamar de lar, né? E o Senhor está para lá da área de serviço, mas Ele tem que estar sentado à mesa, ditando a primeira e a última palavra. Amém. Depois vem a palavra do Alisson e da Inara. Não é verdade? Mas ele tem que estar, esse simbolismo é que ele tem que ser a centralização de um lar. Vocês possam continuar tendo isso em mente. Vamos fazer o possível enquanto estivermos aqui. Temos que lutar mesmo, temos que ralar mesmo, para dar o melhor para a nossa família, um de um lado, o outro do outro, né? É verdade? E vem os filhos e a família começa a se avolumar, e nós temos que correr enquanto nós estivermos aqui. Mas dentro desse corre-corre, o Senhor tem que estar sentado à mesa, porque Ele não é secundário, Ele é prioritário. A igreja glorifica. O importante é que tenhamos esta conscientização, não é verdade? E enquanto nós estivermos aqui, alguns aqui têm bastante tempo de vida, dois, vocês estão iniciando agora, não é verdade? Mas independe do tempo. O tempo não é o ápice de uma vida feliz, de uma vida dois. A felicidade de uma vida dois está em o Senhor, que é provedor, está na centralização do lar. Às vezes, quantos aqui iniciaram, casaram, não é verdade? E nem tiveram nenhuma casa propriamente dita, como tem hoje, mas tiveram um lar, porque o Senhor estava sentado à mesa. E é importante isso nessa trajetória, nesse dia a dia. Quando nós estamos lendo, né, uma palavra forte do rei Salomão, ele escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 4, ele diz assim nos versos 9, 10, 11 e 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos,
eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Aí diz assim o verso 12: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, ou com facilidade. E neste cordão de 3 dobras, Deus, o Alisson e a Tainara, vocês se conscientizem disso, é verdade? Uma vida a dois, nós sabemos que há uma pluralidade de situações, das mais diversas, né? Momento que a gente está bombando, momento que está todo mundo rindo, não é verdade? E agora com os aparelhos, né? A gente vê até a cor dos aparelhos, todo mundo rindo, é uma coisa linda. Mas tem momentos, é sério, mas tem momento que um estará consolando o outro. Tem momento que os dois se consolarão simultaneamente. E o contexto de uma vida a dois é essa. Dentro dessa renúncia e amor tem que haver renúncia de ambas as partes. É um para dar a mão ao outro e um querer a felicidade do outro. Numa vida a dois não dá certo quando o marido quer a felicidade dele, quando a noiva quer, a esposa quer a felicidade dela. A individualiza, não é individualizado. O texto do Gênesis diz: e deixará, não é verdade, pai e mãe, dependência, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Interdependência. Então, nessa dependência e interdependência, nessa união de uma vida a dois, chegará momento, já tem, eu creio, de risos, de alegria, glória a Deus. Enquanto estivermos aqui é assim mesmo. Mas existem momentos, chegará a existir, que o Alisson vai consolar a Tainara, e a Tainara vai consolar o Alisson. Dá uma palavra de ânimo. Às vezes a gente chega em casa no dia a dia, e tem dia que é uma barra mesmo, não é fácil, não é verdade? Mas a Tainara chega e diz: olha, Deus está na casa, e se Deus está na casa, eu sou o porta-voz do consolo para você. Do mesmo modo você vai fazer com ela, não é verdade? E assim a gente vai caminhando. Não é verdade? Eu, pela graça de Deus, completei esse ano, não é caderneta de poupança, mas pela graça de Deus, completamos 46 anos. Pela graça de Deus, não é verdade? Mas alguns aqui têm bem mais tempo do que eu, de vida dois. Mas não é uma vida fácil, mas não é impossível. Só importa um e o outro renunciar e ambos terem a mesma conscientização de que Deus não pode se afastar da casa. E família é projeto dele. A igreja glorifica. O diabo diz que não. O diabo diz que família está afadado ao fracasso. Mas é mentira dele. Deus deixou a família aqui. A intenção de Deus não foi deixar Adão, posteriormente, lhe deu a ajudadora, a auxiliadora Eva, para que eles ficassem no jardim sem fazer nada. Não. Eles estavam ali administrando aquele jardim, que eu chamo de privê, antes do pecado, aquela harmonia toda. Mas a ideia de Deus prioritária era que eles fossem seus representantes legais aqui na terra. Então a família é a representação de Deus. Deus possa continuar abençoando cada vez mais vocês, dando graça, dando força, dando ousadia, intrepidez. Casamento é uma viagem. Aí alguém chegou para mim e disse: pastor, é uma viagem, tem mala? Eu digo: olha, não é assim. Casamento é uma viagem, porque os dois constroem essa viagem, e enquanto estivermos aqui, estamos nesse parâmetro dessa viagem. Casamento é um investimento, é uma sociedade. Investimento
profissional, primeiro lugar espiritual, depois profissional, depois social, depois cultural, não é verdade? E Deus não pode estar alheio numa vida dois. Duas pessoas de culturas diferenciadas, não sei o caso de vocês, mas a gente vê duas pessoas de culturas diferentes, duas pessoas de um meio social diferente, e se unem, que quando a gente procura uma pessoa que encaixe, que seja certíssimo, não entre, porque não dá certo, a gente sabe que não vai dar certo, né? Tem que ser duas pessoas diferentes, mas essas diferenças, com Deus na centralização, dá tudo certo, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus possa continuar dando graça a vocês, ajudando vocês, a família que está crescendo aí, já, glória a Deus, em nome do Senhor. E que hoje é um desafio, família hoje é um desafio, porque o nosso arqui-inimigo, ele faz de tudo para descaracterizar o que Deus fez de maior esmero, maior zelo que Deus fez, a sua representação aqui na terra. Mas nós sabemos que quando o inimigo se levanta, é para cair. A igreja glorifica. Então, dentro desse parâmetro, Jesus estava na festa, os noivos foram inteligentíssimos na relação dos convidados, não esqueceram do irmão Emanuel, que no original quer dizer Deus conosco. Agora imaginemos se aquela controvérsia e aquela situação tão difícil que passaram com o buffet, se o convidado Emanuel não estivesse naquela festa. Que vergonha os noivos iriam passar e toda a família. Mas aonde o Emanuel está, há uma diferença no ambiente. Glória a Deus. A diferença foi tanta que ele chamou os servos e disse: pode encher as talhas. E depois que encheram, ele mandou servir, e foi um vinho excelente. Que esse vinho excelente, ele possa estar dentro da família de vocês, que é o vinho da alegria, o vinho da graça, símbolo do Espírito Santo na vida de vocês, que possa, suponhamos, existem momentos da nossa vida, aqui na igreja tem casais que quando casaram, passaram um período, não tem nada a ver com vocês, mas só um exemplo, que um período de escassez, como diz o apóstolo Paulo, muita gente só se lembra daquele versículo, Filipenses 4:13, tudo posso, mas antes ele diz que nada tinha, não é verdade? E esse casal já passou por uma situação tão difícil de compartilhar um pão doce, que não é lá muita coisa, com ela e ele. Não tinha filhos ainda, mas o Senhor fez promessa, e esta promessa está se cumprindo hoje de uma forma extraordinária. Tudo tem as fases, não tem nada a ver com vocês. Um exemplo que eu trouxe de situações adversas, mas mesmo em situação adversa, em contraditória, o Senhor não deixa de estar lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma música e logo após vamos fazer as bênçãos das alianças.